Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre povos ou legiões da Lira. Antes de eu começar a falar dos povos, eu vou falar de aí vamos ver o tempo que eu desenrolo e eu vou fazendo de vez em quando, esporadicamente, alguns vídeos falando sobre esses povos que a Lira tem. Mas antes de começar a falar de um povo, eu quero dizer para vocês que os brasileiros, o brasileiro é macumbeiro. Basta você entrar numa igreja evangélica e você vê o que acontece lá dentro. Se não é uma umbanda disfarçada, se não é tiraram o colorido, sabe assim, é como ver um filme preto e branco, mas não assim um filme de arte, mas ver uma porcaria de um filme preto e branco, velho e antigo, um filme ruim. É isso que essas igrejas se tornaram. Elas tiraram o colorido da cultura brasileira, que era a vestimenta, os cânticos, o comportamento, as entidades incorporando o respeito, a crença, a fé que o povo tinha nas entidades. Mas continua, porque se você vê algumas igrejas, eles estão ali fazendo o mesmo tipo de trabalho, só que tiraram o colorido todo, né? Ficou aquela coisa insossa, é como tirar o sal da comida toda. Então, lembre-se que o brasileiro vai lutar. Ele não vai deixar que a cultura brasileira morra. Isso é só um modismo que está sendo alimentado pela ganância dos pastores. Porque se não fosse isso, já tinha acabado há muito tempo. Agora eu vou falar hoje sobre o povo do lixo. Quando as pessoas falam assim, povo do lixo, vem na cabeça deles assim, uma lixeira, sabe aquela lixeira, aquelas montanhas de lixo e alguma entidade lá que comanda aquela lixeira toda da cidade. Mas não é bem assim. Quando a Lira se refere à lixeira, ela está se referindo à parte do lixo humano, quando o ser humano age de maneira egoísta, gananciosa, invejosa, ciumenta. Quando o ser humano age dessa maneira, ele produz um lixo na própria energia dele. Ele começa a sujar a própria existência dele. Então, os Exus e Pombagiras que trabalham no povo do lixo, a função deles é de limpar, tentar limpar essa sujeira, descarregar a pessoa, tirar. Vocês nunca ouviram falar? Por isso que eu comecei falando do que o brasileiro é macumbeiro, gosta de ir na macumba, porque ele quer ir lá para ter um descarrego. É lá que vêm as entidades e fazem aquele
trabalho de descarregar o lixo, a energia estagnada que aquela pessoa tem. Muitas vezes é produzida por ela mesma. Algumas vezes pode ter influência de outras pessoas que estão jogando nela o lixo. E muitas vezes é o lixo que ela própria está acumulando de produzir tantas coisas ruins como ela está fazendo. Às vezes coisas pequenas. Você vê, sentir ciúmes. A pessoa pensa, isso é normal, porque a maioria das pessoas acham que se não houver ciúmes, não tem amor. A mulher fala assim às vezes. Mulheres falam assim. Não gosto de homem que não seja ciumento, não. Porque se ele não for ciumento, isso mostra que ele não gosta de mim. Isso não é verdade. Porque depende do grau de evolução e desapego da pessoa. Mas não é porque ela é uma pessoa desapegada que ela não ama. Porque amar, na verdade, não é se apegar. Amar é serviço. É um serviço que você faz. Você está dando algo de você para a pessoa. Se ela vai te amar de volta, isso é outra história. Mas quem ama, oferece. E o verdadeiro amor é aquele amor que não quer nada em troca. Se der, deu. Se não der, está ótimo. Mas isso é um assunto para outro dia, sobre amor. A gente vai falar sobre isso numa outra ocasião. Agora vamos continuar com o povo do lixo. Então, por isso é que os brasileiros, até hoje, vão lá para as igrejas evangélicas, quando houve essa grande pregação contra a Umbanda, contra a Quimbanda, contra o Candomblé, contra todas essas religiões afro-brasileiras, o que acontece? Mas o povo ele quer descarregar o lixo, mas não tem onde ir, né? Não tem onde ir. Então as igrejas evangélicas começam a fazer isso, começam a fazer descarrego lá dentro. E trabalham com entidades, só que eles não falam. E eles, às vezes, não sabem. Às vezes, não têm a menor ideia. Eu não falo dos dirigentes, dos pastores, porque a grande maioria a gente nunca deve generalizar. A grande maioria, eles não são cristãos, eles estão apenas pelo dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro facilmente, então eles vão lá e representam aquele papel. Não são todos, não pode se generalizar. Tem muitas pessoas que têm uma índole boa e têm boas intenções. Mas é por isso, então, que o povo vai lá, para ter esse descarrego. Antigamente, eles iam na Umbanda, iam na Quimbanda, hoje em dia eles estão indo na igreja evangélica. Então, o povo do lixo, ele vem para equilibrar. Mesmo que você não vá a um local onde eles possam te descarregar, no fato de você trabalhar com um Exu ou Pombagira, eles já estão sempre fazendo isso. Porque os Exus que trabalham nesse povo, eles vêm para, de vez em quando, fazer um descarrego em você. O lixo vai acumulando. Se você mora numa casa com poucas pessoas, e, vamos supor, mora você e mais uma, e você está encarregado pela limpeza, você sabe muito bem que o lixo se acumula de uma forma assim que se você não joga o lixo fora um dia, aquilo vai acumulando, daqui a pouco sua casa está um fedor e aquele lixo começa a apodrecer, é um horror. A mesma coisa acontece com os seus sentimentos. Você briga hoje com a mulher ou com o marido, aí daqui a pouco discute com alguém na rua, discute com o patrão, discute com alguém, você vai acumulando aquele lixo. Se não tira, ele começa a estagnar em você e daí ele começa a se transformar. Assim como o lixo se transforma, vem bactérias, e essas bactérias começam a
se alimentar daquelas coisas que estão ali no lixo, aquele alimento, então começam a cheirar mal. E os sentimentos, quando você começa a falar mal de alguém, fazer fofoca, ou é invejoso, ou invejosa, ciumento, sabe o que acontece? Aquele sentimento começa a tomar outras formas, assim como se fossem bactérias que estivessem ali se alimentando daquilo. Só que não são bactérias. São energias. E energias vindo de diferentes setores do astral. Vem daquelas dimensões mais densas, aquelas regiões mais cheias de rancor e raiva e ódio, onde as pessoas lá são todas, pessoas não, são energias que estão querendo se vingar, querendo destruir, mas muita gente não acredita, mas vai lá depois ter um descarrego lá na igreja. E quando falam a palavra descarregar, elas logo levantam a cabeça, querem saber aonde estão fazendo, porque elas sabem que elas estão com energia pesada e carregada. Então, o povo do lixo é quem é encarregado disso. Em qualquer religião. Não pense você que no catolicismo, no Islã, no judaísmo não tem Exus. Exu é uma palavra, um nome, são entidades do astral. E a nossa vida é aqui e no astral. Porque nós dormimos e nós vamos até o astral. Tem pessoas que acham que é apenas o cérebro produzindo imagens. Mas não é, eu garanto a você que não é. Existe um plano astral e lá essas entidades, elas podem fazer alguma coisa para tirar essa carga. Mas, para isso, as entidades de lá, que são Exus e Pombagiras, eles têm que estar numa forma ativa para realmente surtir efeito. Porque os Exus estão sempre por perto das pessoas. Eles são designados, eles ficam por perto. Mas se a pessoa não acredita neles, não quer saber, eles ficam na forma neutra. Você nasce, morre e eles não manifestam muito. Você está na forma neutra. No momento que você já sabe da existência deles, que você já oferece alguma coisa para eles, vai num centro espírita, vai numa casa de umbanda, vai aonde for, que você já começa a reconhecê-los, saber que eles existem, eles entram na forma passiva deles, no qual eles não se manifestam em você. Mas no momento que você entra, por exemplo, para uma quimbanda, para a Sociedade Reino da Lira, para uma outra sociedade, ou uma casa de umbanda, um terreiro, aí você incorpora, eles entram na forma ativa. Então ele já é ativo agora. Quando ele é ativo, ele faz esse trabalho de descarrego automaticamente, sem você nem pensar. Ele está sempre fazendo isso. Se ele não é do povo do lixo, ele sempre atrai um Exu ou Pombagira desse povo para vir fazer esse serviço a você de limpar toda a sua energia, que a sua aura fique reluzente, brilhante, que você, nas suas entradas no astral, entre como se estivesse de banho tomado. Senão você vai sujo para lá. E quando você está sujo com essa energia, você atrai seres que gostam dessa energia. Porque no astral existem os seres sugadores de energia, que são considerados vampiros energéticos.
As pessoas pensam que não existem. Mas vamos ver uma coisa. Quando você vai num local, às vezes, você sente, não está uma carga pesada, que eu não estou me sentindo bem. O que você acha que é isso? São as energias que estão lá, que são sujas. E você está mais limpo, então aquelas energias te afetam. Quando você vai num lugar assim, às vezes você não sabe explicar por quê. Você vai na cidade, assim, aí você vai numa rua, tem uma assim, sabe, umas casas, uma rua ali, quando você passa ali, de repente você sente que aquele lugar, você não gosta daquela área ali. Mas aí vai para um outro lugar e você, nossa, que lugar lindo, que lugar bonito. Mas é a mesma construção, parecido. Mas num você se sentiu mal, no outro você se sente bem. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Então, é só você ter um pouco de sensibilidade que você começa a perceber a energia carregada e pesada. E você nunca chegou perto de pessoas que têm uma energia pesada? Por quê? Porque elas não fazem essa limpeza. Elas estão todos os dias se sujando, se alimentando de ressentimentos, ódio, vingança, jogo mental. São pessoas assim, que estão sempre fazendo aqueles joguinhos. Ou então são pessoas duplas, sabe? Duplicidade. Sabe aquela pessoa que na sua cara fala uma coisa, mas ali por trás fala outra totalmente diferente? Essas pessoas têm uma energia carregada. E elas a energia vão ficando pesadas na aura, aí depois começa a passar para o corpo físico. Porque primeiro está no astral, na energia dela, bem assim, afastada. Daqui a pouco está na aura, porque a aura é próxima. Quando vai na aura, muda a cor da aura da pessoa. Muda. Pessoas pensam que não. A aura muda de cor. Pessoas às vezes têm uma cor bonita, um verde bonito, que é a harmonia. Tem um azul, que é uma pessoa com muita espiritualidade, que está sempre fazendo bem para as pessoas mais próximas. Elas têm cores vivas e bonitas. E aquelas pessoas rancorosas, elas têm cores escuras. Cores assim, meio para marrom, cor da lama, cor da sujeira. E essa cor vem de tempos para chegar ali na aura. Então ela vem sujando mentalmente, vai sujando, daqui a pouco começa a modificar a aura. E o que acontece depois que modifica a aura? Depois que modificou bem as cores, aí começa a penetrar no corpo físico. Porque a aura é como se fosse um campo de força. E aí começa a penetrar no corpo físico. Porque doenças vêm por vários motivos. Doenças podem vir por falta de higiene, por alimentação errada, por estresse, por emoções. Vem do estresse, com as emoções quando estão fora de controle. Porque as pessoas não associam isso. Porque a medicina tradicional, ela não fala sobre isso. Eles nem estudam isso. Eles acham irrelevante. Mas as doenças, elas vêm pelos sentimentos. Eu vou dar apenas um exemplo. Quando você tem muita raiva, afeta o seu fígado. Tristeza afeta o seu coração. Decepção afeta o coração. Irritação dá problemas sérios na sinusite, vem de muita irritação. Mas não é só isso, não é só da irritação. Ela tem outros fatores. Por exemplo, vamos supor, um homem está sempre com raiva, mas junto ele come um monte de porcaria, muitos alimentos que são difíceis para o fígado, como frituras, muito álcool, toma drogas, muito medicamento. As pessoas não sabem disso. Que alguns remédios
Se você tomar uma overdose, por exemplo, paracetamol, se você tomar uma dose muito grande, você precisa de um transplante de fígado. Então imagine, uma pessoa que toma esses remédios constantemente e que brigam muito, estão cheias de raiva. Ela vai ter são vários fatores que contribuem para ela ter um problema sério no fígado. Entenderam como funciona? Não é só uma coisa. É assim como um acidente. Para um avião cair, por exemplo, não é um problema só. Tem que ser um conjunto de problemas simultâneos que levam um avião a cair. Então, a pessoa tem que cuidar do que ela pensa e do que ela fala. E a pessoa tem que se policiar para não se tornar essa pessoa que tem dupla face. Isso causa muita sujeira no campo dessa pessoa, na aura, no astral. Todos os lugares onde ela vai com essa carga e chega um ponto que as pessoas começam a notar. As pessoas sensíveis notam nela. É assim como uma pessoa que não toma banho, fica uma semana sem tomar banho e sai, não vai na rua. As pessoas vão sentir o cheiro dela. Então, muitas pessoas que vão sentir muito forte. Então, a mesma coisa, se a pessoa não recebe um descarrego, uma limpeza e um treinamento para não gerar lixo em excesso, aí a coisa vai ficar muito estranha. Por isso é que na Sociedade Reino da Lira, esses povos são muito importantes. Tem outros reinos que não se importam com isso. Mas a Lira, ela quer ver as pessoas bem, alegres, felizes. Por isso que não reprime nada assim de inofensivo, né? Porque tem muita gente que pensa, a Lira é liberdade, mas não é libertinagem. Nós na Lira não vamos lá fazer atrocidades. Tudo que nós fizermos será saudável. Nós não vamos fazer loucuras. Nós vamos nos comportar com equilíbrio. Então, mas quem ajuda muito nesse equilíbrio é o povo do lixo. Porque eles não deixam você acumular esse lixo. Aí você está em constante limpeza. E você vai aprendendo a não produzir. Você começa a pensar, eu não vou fazer fofoca, não vou falar mal de ninguém, não vou. A gente luta pelo que é certo, porque quando a gente sabe e não fala nada e fica quieto, nós somos cúmplices. Por isso que é o dever da gente, quando vê alguém fazendo coisas erradas, a gente tem que tomar alguma postura. Porque você pense bem, quando alguém está fazendo mal, está agindo de maneira insana, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que tomar uma atitude de limpeza nessa pessoa, de tentar uma ajuda assim, mas às vezes as pessoas não querem. Aí a gente não pode fazer nada. Mas quando dá para fazer alguma coisa, quando temos a possibilidade, aí devemos ir lá e ajudar essa pessoa a se limpar dessa sujeira, porque é para isso que o povo do lixo existe. Tem pessoas que pensam que é lá na lixeira, o povo do lixo vive no meio daquela sujeira toda. Não, não é nada disso. A sujeira, isso é apenas seria assim, um simbolismo. Que aí você vai lá na lixeira e acende uma vela. Isso não faz muito sentido. Uma pessoa, porque não é a lixeira da cidade, é a lixeira humana. A Lira cuida do ser humano. Então nós cuidamos do lixo, dos sentimentos e das emoções. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Salve o Reino da Lira e salve o povo do lixo.